Galera, o Atlético vai jogar contra o Cuiabá no sábado, né? E esse vai ser o terceiro jogo na nova casa. Mas ainda tá faltando um golzinho de um cara importante. Coraçãozinho pra esposa, a clássica pose de super-herói. Hulk! Hulk! Só com a camisa do Galo, Hulk já fez esse ritual 87 vezes, o clube pelo qual ele mais marcou na carreira. Que gol foi esse, Hulk? Incrível, Hulk! Algumas jogadas são marcas registradas do camisa 7. Gol de cavadinha, pancada de canhota, gol de palco. Ele é impressionante, senhoras e senhores! Os estilos são variados, mas um palco se destaca no histórico de gols do Hulk. Nenhum estádio do planeta viu tantos gols do Givanildo quanto o Mineirão. Dos 87 dele pelo Atlético, 50 foram aqui. É isolado o maior artilheiro do estádio depois da reforma. Nesse ranking ele tá tranquilo, mas em outro ele certamente vai querer disputar a ponta. A nova Casa do Galo acabou de ser inaugurada. Foram só 2 jogos oficiais na arena por enquanto, mas o Paulinho já tem 3 gols. Será que o Hulk está ansioso para abrir a contagem dele? No primeiro jogo da arena, o camisa 7 esteve em campo. Parou na trave na finalização mais perigosa, mas participou dos gols da vitória contra o Santos de outra forma. Na bola do Hulk, jogada pra área, Paulinho de cabeça, bate na trave, morre no gol! A ansiedade era grande de estrear aqui, mas eu fico feliz. Não fiz gol, mas dei 2 assistências. No jogo seguinte em casa, Hulk de novo na arena. Foi com a família toda, dessa vez sem uniforme de trabalho. Suspenso, viu como torcedor a vitória sobre o Botafogo. Tava estiloso, apesar de não ter agradado todo mundo. A próxima chance pro artilheiro atleticano marcar na arena é sábado, contra o Cuiabá, às 9 da noite. A julgar pelos treinamentos da semana, é bom o goleiro adversário se preparar bem. O homem quer porque quer o primeiro gol na Casa Nova, que segundo ele tem até uma semelhança com outro estádio onde ele tem até estátua. Joguei 4 anos no Porto e o estádio do Dragão ele é um pouco parecido com a Arena MRB, mais fechado, então a gente tem mais a atmosfera da torcida. Poxa, a gente tá falando da torcida do Galo, né? Então com certeza vai fazer toda a diferença. E quando sair o gol, alguma dúvida de como será a comemoração? A comemoração que tá típica é o Hulk, né, que eu faço, e o coração que eu sempre faço pra minha esposa e pra toda a massa, né? Do artilheiro! Hulk forte, vingador! Do Atlético! Que história é essa do Arana aí, do Guilherme Arana, ou como diria o nosso pantufa, Arana, hein, Cláudio? Romano, o Guilherme Arana, depois que ele voltou de lesão e ficou aí mais de 8 meses fora, ele completou contra o Botafogo 17 jogos nesse retorno dele. Alguns ele não foi titular, né? Quando ele voltou contra o Alianza Lima, jogando lá em Lima, no Peru, ele entrou durante o jogo, contra o Bragantino também. Agora, a gente tem números importantes. Quem tá no YouTube da Itatiaia já tá vendo a arte aí do Guilherme Arana. Nos últimos 6 jogos, levantamento do SofaScore Brasil. Dos últimos 6 jogos, ele é o segundo melhor lateral em notas aí nesse levantamento estatístico do Campeonato Brasileiro. 6 jogos, últimos 17 desarmes, 16 interceptações, 27 bolas recuperadas. Ele teve 72% dos duelos ganhos, 67% no acerto de drible, né, indo para cima do adversário, e não tomou nenhum cartão amarelo. O mapa de calor do Arana bem ali pelo lado esquerdo, né, onde ele joga, mas aparecendo bastante no setor ofensivo também. Então, números do Arana, tá voltando aos poucos o bom futebol do lateral esquerdo da seleção brasileira. Não foi para a Copa por uma fatalidade, né, Romano? Com aquela lesão que ele teve no ano passado. E no jogo contra o Bragantino, né? 12:41. Rádio Esportes. Debate. Oferecimento TIM Ultra Fibra. Tem até 2 GB de velocidade na sua casa. Imaginou 2 GB de velocidade na sua casa, internet ultra rápida, só com a TIM, amigão.
Por favor, volte a arte do Arana aqui para quem tá no YouTube poder acompanhar. Ô Alexandre, existe um temor, e isso sempre acontece com um jogador que tem uma lesão muito grave, como foi a do Arana, de que demoraria para poder voltar. Mas o Arana voltou bem demais, hein? Aí, Romano, que eu fico na dúvida, né? Será que não foi toda a precaução que o Cudê teve com ele que possibilitou isso? Porque vocês vão se recordar, o Cláudio chegava aqui quase todo jogo do Galo, um passado não muito distante. O Arana não tá na lista, o Arana quer ir pro jogo. Não, mas vamos botar o Arana pelo menos no banco. E o Cudê segurando o Arana. De repente, né? Pode ter participação nesse retorno do Arana num nível tão elevado para um jogador que vinha de uma lesão tão grave, esse cuidado que foi tido com ele lá atrás, e não só do Cudê, né, mas principalmente do departamento médico do Atlético, da fisiologia, da fisioterapia, da turma lá do doutor Rodrigo Lasmar, né? Porque é impressionante, o Arana, ele não é substituído, ele tem um nível físico praticamente idêntico ao que ele tinha, né? Inclusive no último jogo do Botafogo, correndo, dando carrinho na reta final do jogo, tá? Ele joga todas, você não vê o Arana ser poupado, né? Verdade. O temor que se existia, e o Edu mesmo, acho que foi hoje que o Edu falou, né? Quando o jogador volta de uma lesão, muitas coisas, é comum às vezes ter uma lesão muscular, uma coisa desse tipo. O Igor Rabelo teve. O Igor Rabelo, por exemplo. Ele teve um período parecido e tá aí, filho. O Arana, e essa fase, eu não sou médico, mas a impressão é que já passou, porque o Arana já tá jogando aí há muito tempo e num nível altíssimo. E aí a dúvida que fica agora, o Romano, é quando o Arana voltará à seleção brasileira. Porque a lateral esquerda é meio que uma pedra no sapato para a seleção. O Fernando Diniz, ele não foi à Copa por causa da lesão e vem mostrando no Campeonato Brasileiro, claro, é um universo muito diferente do que se vê na Europa, mas mesmo quem atua na Europa, eu não vejo jogador lateral esquerdo no Brasil que tem a capacidade defensiva e ofensiva do Arana, as duas coisas ao mesmo tempo. Porque o Arana, ele consegue ter as duas coisas ao mesmo tempo, e aí a gente sabe por quê, né? É cria do Tite, e o Tite era um treinador que gostava de lateral, né? E o Arana é lateral. O Arana, eu não jogo, nunca joguei porcaria nenhuma, tentei ser profissional, mas rompi ligamento cruzado anterior. E eu sei o quanto é difícil, você tem que reaprender a andar. E sempre existiu um temor, o jogador voltar, aí e tem aquele negócio de compensação. O músculo tenta compensar o outro, você tem lesão em outro lugar. Você tem uma lesão na perna esquerda, geralmente a sua direita fica um pouco mais forte, você tem que reequilibrar, porque você força muito na perna que não está ali engessada ou que não foi operada, enfim. O próprio Arana, ele já fez questão de agradecer ao Cudê, né? Pelo cuidado que teve. Ele falou que às vezes ficava muito ansioso, cobrava, mas que no final das contas entendeu todo o cuidado que teve. E o Arana, ele tem algo que é diferente em relação a, por exemplo, Pedrinho, Johan, que tiveram lesões, que tiveram que voltar e foram muito cobrados por conta disso, porque o Arana tem histórico e é ídolo do Atlético. Então, automaticamente, o torcedor tem mais paciência com ele. E ele voltou bem fisicamente, e outro dia ele deu uma entrevista pra gente dizendo que tecnicamente, acho que foi até pro Thiago Reis no pós-jogo, tecnicamente ainda precisava melhorar um pouquinho e aos poucos foi melhorando, hoje já tá jogando. Eu ainda acho que não está no nível Arana, mas está muito próximo disso, esses números vêm mostrando. E o próprio Pedrinho falou da diferença do jogo do Cudê pro Filipão, né? O jogo com o Cudê exigia mais fisicamente dos atletas porque era uma marcação mais alta. Jogava apenas com um volante como sustentação, então exigia mais dos laterais. O Cudê atacava com os laterais, né? Não tinha pontas. O Filipão não, o Filipão tem os pontas, ele tem dois volantes para dar sustentação. Quando um lateral sobe, ele pode voltar com um pouco menos de responsabilidade, porque sabe que vai ter um dos volantes para fazer a cobertura. Então é diferente a entrega física de um técnico, de uma ideia de um jogo, de um treinador para outro. E o Arana, todo mundo sabe da capacidade dele, né, Romano? Um dos melhores laterais do futebol brasileiro. Quando o Simões fala de seleção, tem algo que conta a favor também da turma que está aqui no Brasil. Hoje o técnico da seleção brasileira trabalha aqui. Então ele está vendo de perto, ele sabe do potencial, ele está no dia a dia com esses jogadores que vêm da Europa e ele sabe fazer a diferença. Olha, tem um cara aqui no Brasil que mesmo que seja um nível de exigência menor, ele pode entregar do mesmo nível ou até mais
do que os atletas que vêm da Europa. Então dá para pensar em seleção também ali na frente. Fala, massa atleticana, trago mais notícias do Galo. Mas antes, deixe o like no vídeo e se inscreva para não perder nenhuma novidade. O Atlético segue nesta preparação para enfrentar o Cuiabá, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo recebe o Dourado neste sábado, às 21 horas, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O Galo vem de uma vitória por 1-0 sobre o Botafogo, também em casa. A equipe comandada por Felipão tem 34 pontos e está na 9ª colocação na tabela. Já o Cuiabá está em 10 graus lugar e tem 29 pontos. A delegação alvinegra se reapresentou na cidade do Galo pela manhã e realizou as atividades nos campos 5, 6 e 7 do centro de treinamentos. Para este duelo, Felipão terá o retorno dos zagueiros Gemerson e do atacante Hulk, que cumpriram suspensão na vitória contra o Botafogo, ambos por acúmulo de cartões amarelos. Por outro lado, o lateral Mariano ficará de fora. Esta será a terceira partida do Galo na Arena MRV, onde a equipe vai em busca de sua terceira vitória. Nos outros 2 jogos, o Galo venceu o Santos e o Botafogo. Não se esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as notícias do Atlético. Até a próxima!